Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso de Introdução à Ciência de Dados. Essa é a aula de número 18. Se você não viu as aulas anteriores, dá uma olhada na playlist que está aqui nos cards. Nessa aula nós vamos continuar com a análise exploratória para o entendimento de dados, fazendo a análise bivariada das nossas features com suas relações com a nossa variável target, comparando com os resultados das análises que vocês fizeram na aula passada. Então, olhando esse gráfico da idade com relacionamento com a nossa target, fizemos a análise na aula passada, vimos a distribuição das faixas etárias com relação à nossa variável target survived, separado por sexo. Notem que nesse gráfico a gente começa a área numa posição mais elevada do gráfico. Isso significa que a gente tem muita informação igual a zero nesse campo idade. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Vamos agora fazer um filtro no nosso data frame para filtrar as idades que estão em branco, ou zeradas. Então, para isso, chamamos o nosso data frame, abrimos os colchetes para fazermos filtros. Vamos passar aqui o campo age e igualar a zero. Fazendo isso, ele vai fazer um filtro onde a idade for igual a zero. Não temos registro nenhum. Entretanto, mudando o filtro para valores nulo, e aí usando a função isNa, ou pode ser isNull também, vemos que nós temos alguns valores que estão em branco, não estão preenchidos, é um none. 263 linhas com valores none. Comparada com as 1309 linhas do nosso data frame, é um número razoavelmente considerável. Vamos continuar nossas análises bivariadas com as outras variáveis. Então vamos copiar a função. E aqui vamos trocar a variável age com a pclass, por exemplo. E aí nesse gráfico podemos ver que a maior parte das pessoas que não sobreviveram estavam na terceira classe. Essa faixa azul final aqui. Podemos também fazer a plotagem dessa informação para vermos esses dados de uma maneira diferente. E está aqui mostrando a maior parte dos sobreviventes na primeira classe e a menor parte de sobreviventes na terceira classe. Continuando nossa análise bivariada com a próxima variável. Vamos pegar agora a variável cbcp. Olhando para esse gráfico, a gente pode ver que a maior parte dos passageiros que sobreviveram não estavam acompanhados de irmãos ou esposos, esposas, no navio. E a maior parte dos homens que faleceram tinham acompanhantes, ou irmãos ou cônjuges no navio. Vamos fazer a análise agora com a variável part. Da mesma maneira, a maior parte dos homens que não sobreviveram não tinham filhos ou pais no navio. Isso vem comprovar aquela hipótese que dizia que mulheres e crianças tiveram a maior chance de sobrevivência, porque eles foram desembarcados em primeiro lugar na hora da evacuação do navio. Vamos fazer a análise agora com a nossa variável fare, taxa. Então nós temos a maior parte dos não sobreviventes com as taxas mais baixas. E sim, a gente tem também um grande volume de taxas com valor zero. Ou seja, não tem valor de pagamento da passagem. Vamos dar uma olhadinha mais a fundo. Fazendo um filtro no nosso data frame. Passando a coluna fare. E passando um filtro igual a zero. Nós temos um número de pessoas que não pagaram passagem realmente. Isso pode ser porque eram tripulantes que estavam no navio. E agora vamos fazer o filtro com a função isNa. Nós temos aí uma pessoa que não tem a fare preenchida. Então, fazendo essa análise, a gente vê que não tem muitos passageiros com falta de informação da taxa que foi paga. Na verdade, temos muitos passageiros que pagaram um valor menor, provavelmente porque estavam na terceira classe e tiveram menos chance de sobrevivência.
Agora, para fazer a análise da coluna embarked, não podemos colocar nesse gráfico de distribuição, porque ela é uma variável texto, então vamos usar a plotagem. E aí nós vemos que a maior parte dos sobreviventes embarcaram em Cherbourg, e a maior parte dos não sobreviventes embarcaram em Southampton. Bom, agora vamos ao passo 4 do nosso roteiro, que é identificar se temos algum dado inútil e se temos missing values. Além desse passo, podemos identificar alguns outliers também. E essa identificação dos outliers é feita pela análise gráfica. O que é um outlier? É um ponto muito fora da curva, um ponto que esteja totalmente fora do conjunto de informação que está dentro da sua base. Pelo que a gente viu na análise gráfica, parece que não temos nenhum. Então vamos dar uma olhada nas variáveis quanto ao número de dados em branco. Para saber a quantidade total de valores em branco da nossa base, usamos a função isNull. Ela vai retornar true ou false para cada um dos valores do nosso dataframe, caso ele esteja em branco ou não. Um fato importante nessa etapa é a gente saber o percentual de nulidade do nosso arquivo, ou seja, quanto da informação está ausente. Para isso, nós vamos fazer uma contagem da quantidade total de células com valor branco e da quantidade total de células existentes no nosso dataframe. E fazer uma razão entre esses dois números para a gente saber esse percentual. Então, primeiro, para contar o número de células em branco, vamos atribuir uma variável missing values. Vamos pegar nosso dataframe, acionar a função isNull e fazer uma soma. Isso vai nos trazer um número de valores em branco por campo. Então temos aqui 418 registros em branco no Survived, 263 na idade, 1 na Fair, 1014 na cabine e 2 no Embarked. Desses dados aqui, a única informação que realmente pode estar em branco são esses 418 registros que estão na variável Survived. Você sabe dizer o porquê? Exatamente, porque são os valores de registros que estão no arquivo teste.csv. São 418 linhas que não têm simplesmente essa informação. Agora vamos contar a quantidade total de células do nosso dataframe. E para isso a gente vai fazer uso de uma função do NumPy chamada product, que multiplica o número de linhas por colunas de uma matriz. Vamos atribuir a uma variável chamada totalCells, acionar a função do NumPy product, e aqui a gente vai passar a propriedade shape do nosso dataframe. Essa propriedade shape ela retorna uma tupla com o número de linhas e o número de colunas do dataframe. E agora a gente tem o total de células do nosso dataframe, 15.708 células. Então, se a gente comparar, fazer uma razão entre este número e o total de células em branco, a gente tem esse percentual de nulidade. Para isso, nós vamos somar o total de missings, pegando o missing values e aplicando uma soma. (1.698) valores em branco. E agora fazemos a razão do total missing com o total cells. E vamos multiplicar por 100 para dar um número percentual. Tá aí. Temos cerca de quase 11% de nulidade do nosso arquivo, que é um número razoavelmente bom, né? O ideal é que não tivesse nenhum nulo, mas esse percentual de nulidade é aceitável. E se você tivesse mais de 50% de nulidade no arquivo, o que isso acarreta? Isso vai depender de quais informações estão em branco. Porque se você tiver nos outros 50% uma quantidade boa de registros que não sejam tão iguais, né, a base não seja tão homogênea, você até consegue treinar um modelo descartando a metade que está em branco, a metade que não está boa. Agora, se nesse 50% que está preenchido os dados forem muito homogêneos,
pode ser que você não consiga treinar o seu modelo adequadamente. Uma coisa é certa, dados em branco não podem ir para o modelo preditivo. Então, nós vamos fazer, na fase de preparação de dados, um tratamento nessas informações. E quantas colunas que a gente não analisou no nosso data frame? Como o Passenger ID, o nome, o ticket, podemos considerar dados inúteis, a não ser que você consiga estabelecer alguma feature a partir dessa informação. A única coluna que vai ser realmente descartável é a coluna Passenger ID, isso descartável para o modelo preditivo. Ela não é descartável do processo porque a gente precisa dessa coluna para relacionar o campo survived, indicando se é 1 ou 0, e depois mandar essa base lá para o Kaggle para que ele faça a nossa pontuação no desafio. E com isso encerramos a etapa de entendimento dos dados. Te vejo na próxima aula. Até lá!